que morre um cidadão. Rádio Kazangelu Angola. Aqui noticiamos os fatos com valor de notícia. E maestro, vai marcar! Remate! Damos espaços para novos talentos. Eu vejo aqui artistas no Calauenda. Partem pouco, vestem pouco, caçam pães. Pais a violarem suas filhas e filhos a violarem suas mães. Estou aqui para defender Papá Simão com unhas, dentes e tudo, mano. Morena Militar é que é rainha de cateta, culturista do povo. Publicite aqui o seu trabalho. Fique ligado com a Rádio Kazangelu Angola, comprometida com a inovação. Está convidado a conhecer histórias de superação na Rádio Kazangelu Angola. Com a voz inspiradora de Beatriz Valente, descubra relatos emocionantes de pessoas que transformaram desafio em conquista. Toda semana, às 21 horas de domingo, junte-se a nós para uma viagem de inspiração e superação que vai tocar seu coração e motivar sua alma. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, Rádio Kazangelu Angola, YouTube, TikTok e na internet. Nosso lema é comprometida com a inovação. Acreditamos que cada história partilhada é uma chama que acende a esperança e a força dentro de nós. Sintonise a Rádio Kazangelu Angola e deixe-se levar por histórias que mostram que, mesmo nas dificuldades, é possível encontrar luz e força. Juntos podemos transformar vidas e criar um futuro melhor. História de superação, um programa que vai além da música, é uma celebração da vida. Não perca, esperamos por você às 21 horas, todo domingo. Divulgue aqui o seu trabalho. 946 82 96 59 939 67 94 25 945 98 62 95. Rádio Kazangelu Angola, comprometida com a inovação. Resumo da semana. Um programa informativo que lhe dá a ouvir as principais notas que marcaram a semana finda. Resumo da semana. Comprometida com a inovação. Quem cala consente, não vamos nos calar. Tanta gente há tanto tempo com vontade de mudar. Orientados com a riqueza ainda querem continuar. Abra o olho, minha gente, só assim vai se mudar. Para a inclusão de todo o povo, unidade nacional, alternância do poder, a mudança está chegando. Wala, que há de todo lugar. Estamos a chegar para Angola mudar. Muito tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resumo da semana. Um programa informativo que lhe dá a ouvir as principais notas que marcaram a semana finda. Resumo da semana.
Olá, ouvinte da Rádio Casangalu Angola, um grande abraço a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana, informativo que lhe dá a ouvir as principais notas que marcaram a semana finda. Eis os títulos. Coletivos de Artes e Talentos promove palestra sobre os 8 remédios naturais para uma vida mais saudável. Detido efetivo do SIC que alvejou mortalmente 3 membros da mesma família no município do Kazenga. Ministra da Saúde Silva Lutucuta pede às famílias que desdobrem ações comunitárias para se travar a proliferação da cólera. Guerra no leste da RDC, Félix Tshisekedi promete resposta rigorosa contra o M23 apoiado pelo Ruanda. Informativo resumo da semana tem a supervisão de Lourenço Virgílio, garantia técnica de Jeremias Chiet e comunica consigo com muita responsabilidade o André Virgílio. Começamos assim. Coletivos de Artes e Talento promove palestra sobre 8 remédios naturais para uma vida mais saudável. Vamos acompanhar a reportagem do Jeremias Chiet e de Amara Fernandes. O Coletivo de Artes e Talentos, em parceria com a Associação dos Estudantes afetos ao Complexo Escolar Privado Eliane, realizou na quarta-feira última uma palestra sobre os 8 remédios naturais para uma vida mais saudável. Uma temática de acentuado interesse social e que foi então ministrada pelo nutricionista Gildo Lumbo, que começou por destacar a luz solar como um importante remédio natural para uma vida mais saudável. O primeiro passo que nós devemos adotar na vida para viver uma vida mais saudável é a luz solar. A luz solar ela é chamada como sendo o revigoramento de todo o metabolismo humano. E é também dito que sem a luz solar não existiria vida na Terra, pois o processo da fotossíntese que é realizado na planta, ela precisa de uma conexão com a luz solar. Paulo Catanganha, presidente da Associação dos Estudantes do Complexo Eliane, enalteceu a iniciativa vinda do CAT, tendo afirmado igualmente que o tema palestrado servirá de grande impulso aos estudantes Eliane, a fim de cuidarem cada vez mais de suas saúdes. O Coletivo de Artes e Talento, na realidade, teve uma excelente ideia de trazer esse tema para a nossa instituição, visto que tem muitas das coisas que nós fazemos e não sabemos os benefícios que tem na nossa vida. Então, essa ideia de trazer os 8 remédios como uma forma de aumentar, a promoção da nossa saúde, eles têm feito com que esse impulso que nós já temos de melhorar a nossa saúde aumenta. Então, por trazerem esse assunto à nossa instituição, acho que é de grande ajuda para os nossos alunos. Por sua vez, Paulo Bartolomeu, presidente do Coletivo de Artes e Talentos, avaliou positivamente o seu evento, a julgar a calorosa recepção que tiveram e, sobretudo, pela ultrapassagem das expectativas inicialmente criadas. A gente veio aqui no colégio. Coletivos de Artes e Talentos promove palestra sobre os 8 remédios naturais para uma vida mais saudável. Paulo Bartolomeu, um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Casangalu Angola. O que lhe apraz dizer relativamente a esta atividade que Coletivos de Artes e Talento promoveu sobre os 8 remédios naturais para uma vida mais saudável? Ok, obrigado, boa noite, meu companheiro André Virgílio. Bem, esta mesma atividade, primeiro de louvar. Podes encostar o microfone? Primeiro de louvar a associação, porque é uma associação juvenil e que sinceramente já pensam grande. Levar uma atividade de uma palestra de caráter acadêmica e também de saúde e bem-estar para os estudantes daquela mesma instituição foi um prazer e também uma grande valia, porque houve aí uma chuva de conhecimento. A sociedade saiu a ganhar com aquele mesmo tema. Tivemos aí um
um palestrante pré-universitário, Gil do Lumbo, que teve o prazer e o privilégio de ministrar esse mesmo tema. Então a gente aprendeu bastante. Qual era o principal objetivo da realização desta palestra? Bem, o principal objetivo da realização dessa mesma palestra era ensinar ou partilhar o conhecimento que a gente tinha relativamente aos 8 remédios naturais para uma vida mais saudável, que é assim o tema. A gente muitas das vezes tem dificuldades em crescer, dificuldades corporais, né? Digo, na alimentação, malnutrição e outros problemas corporais que a gente enfrenta. E já esses 8 remédios naturais, de certa forma, nos ajudarão a ter uma vida mais saudável. Só para fazer a menção dos 8 remédios que aí a gente estava falando na mesma atividade, falamos do sol, que é um remédio muito importante, falamos do descanso, que é bastante crucial, falamos da prática do yoga, dos exercícios físicos. Então a gente fez aí a lista dos 8, tal como prometido, para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Esse era o nosso principal objetivo. Bonifácio de Almeida, um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Casanguelu Angola. Boa noite, companheiro André Virgílio, e a todos ouvintes da Rádio Casanguelu. É um prazer enorme estar aqui com vocês. 8 remédios naturais para uma vida mais saudável. O Coletivo de Artes e Talentos promoveu uma palestra sobre este tema. O que lhe apraz dizer relativamente a este tema? Primeiramente queria parabenizar já essa mesma associação que teve a iniciativa de realizar essa mesma atividade. Por quê? Porque todos nós que pertencemos a uma sociedade somos ativistas sociais, e sendo ativistas sociais nós temos a responsabilidade de promover aquilo que é o autodesenvolvimento do meio em que nós estamos inseridos. E ver essa associação realizar esse tipo de atividade, na verdade nos resta só dar um buquê de agradecimento a eles. Por quê? Porque estão ajudando no desenvolvimento do bairro. E falar sobre os 8 remédios para uma vida mais saudável, na verdade nós estamos numa altura da lei da procura, em que todos nós estamos a procurar sobreviver ou procurar os meios de sustento para nós poder se manter. E eles trazendo esse tema, nos falar aqui dos 8 remédios que nós podemos, posso dizer, que nós podemos aderir ou aplicar na nossa vida, que é para nós ter uma vida mais saudável. Na verdade é uma mais-valia, principalmente para estudantes. Por quê? Porque nós sabemos que o estudante é o futuro do amanhã, então eles têm que se cuidar, que é para que no amanhã eles possam mostrar aquilo que eles aprenderam. Como é que avalias o nível de saúde do teu bairro? Como é que está? O bairro está saudável? As pessoas estão saudáveis? Como é que é? Na verdade eu acho que para nós ver o estado de saúde aqui, fazer uma pesquisa de campo. Okay. Não podemos aqui salientar propriamente que está bem ou está mal se nós fazer uma pesquisa de campo. Por quê? Porque nós precisamos informar com verdade. Mas eu digo que, na minha perspectiva, pelo menos no meio onde eu estou inserido, eu digo que está equilibrado. Equilibrado por quê? Porque pelo menos o básico que nós se manter ainda consegue se ter. Muito obrigado, Márcio Almeida. Vamos para outro tema aqui. Está detido efetivo que alvejou mortalmente 3 membros da mesma família no município. Vamos acompanhar. Foi detido na feira, 29 de janeiro, por bairro Zango, município do Calumo, província do Icolibé, o cidadão por Uzico, de qualidade, subinspetor de investigação criminal, colocado no Luanda, município no mediático caso, bairro dos Portugueses, informes membros da mesma família. O fato é 9 de junho de 2024, no município do Kazanga, bairro dos Curtumes, na via pública, numa altura em que as horas vítimas saíam de um hobby e ao chegarem a casa, algumas dificuldades de acessar a casa, falta de chaves, foram atingidos por disparos de arma de fogo. Decorrido este período, o efetivo colocou-se em fuga, estava em feitas desnecessárias, foi possível a sua detenção e será presente ao Ministério Público para as subsequentes. Realçar que quando o Estado de Poder Interno, que conhecerá o seu desfecho a breve trecho.
efetivo o Serviço de Investigação Criminal que alvejou mortalmente 3 membros da mesma município do Kazenga. Como é por si, Bonifácio de Almeida? O que achou, o que lhe apraz dizer relativamente a esta detenção e do caso que vitimou 3 membros da mesma família no bairro Curtume? Ok, primeiramente de dizer que é uma situação lastimável, porque não é normal um agente do SIC alvejar 3 membros da mesma família. Isso só prova que no nosso país nós temos uma carência, não precisamos só formar efetivo, precisamos também boas pessoas. Por que é importante nós formar pessoas? Porque essas boas pessoas, no momento em que tiverem, e se nós analisar, vamos ver que esse agente que foi detido, eu creio que psicologicamente e sentimentalmente esse indivíduo é infértil. Porque é infértil. Não é normal você sendo um agente treinado, então logo o último recurso que você viu para resolver a situação é alvejar 3 membros da mesma família. Isso nos remete nós a pensar que é importante no nosso país não só formar efetivos, também nós formar boas pessoas. E principalmente eu acho que o nosso país deveria ser mais atuante, porque nós temos efetivos doentes, nós temos efetivos, posso dizer, sentimentalmente infértil, que antes do diálogo eles usam recursos, é arma de fogo. Mas o que acha, Bonifácio, o que acha? Por que está por detrás deste acontecimento? O que é que motivou este agente a atingir brutalmente estes cidadãos? Na verdade, eu acredito que o primeiro motivo, se não estou errado, foi um desentendimento. E a partir desse desentendimento entre ambas as partes, houve aí a maneira conforme eles. Primeiramente, nós sabemos que esses agentes são treinados. E se um agente treinado, eles têm treinamento. Quando há um conflito entre o agente e o cidadão, é necessário que haja primeiro um diálogo. Há N forma de como se interagir e resolver esse mesmo problema. E uma das razões que eu já frisei aqui é que mentalmente esse indivíduo não estava bem. Porque... Muito obrigado, Bonifácio de Almeida. Eu sei que tem muito por dizer relativamente à temática. Paulo Bartolomeu, do Serviço de Investigação Criminalmente, 3 membros da mesma família no município Kazenga. O que lhe apraz dizer relativamente a este triste acontecimento? Olha, André, pode falar. Nós vemos a Polícia Nacional, os homens do SIC, as Forças Armadas de Angola, os homens a tirarem vida de outras pessoas, tornam-nos todos inseguros. Então esse é um ato extremamente bárbaro. Ver alguém a tirar a vida de pessoas inocentes dessa maneira, ainda mais alguém que deveria proteger essas mesmas pessoas. E tal como o meu companheiro Bonifácio frisou, né? Esse homem possivelmente não estava nas suas competências, ou seja, não estava completamente completamente consciente para isso. Deve ser porque muita gente que tem armas superior a muitas as pessoas que anteriormente não se fez um estudo mental dessa pessoa, a gente acaba tendo esses resultados que a gente teve no ano passado. Mas como a SIC não dorme, trabalha, felizmente encontrou o homem e já está detido. Toda a reação da informação ele vai de tomar responder criminalmente. Obrigado pelo Bartolomeu. Ao terceiro tema. Certo. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, pede às famílias que desdobrem ações comunitárias para se travar a proliferação da cólera. Vamos acompanhar. Temos que continuar a reforçar as medidas e, sobretudo, aquelas são ações comunitárias. Reforçar o abastecimento de água potável, educar a nossa população, liderarmos o saneamento com as comunidades, porque o saneamento básico começa nas nossas casas e a nossa população tem que continuar
para ser educada e esclarecer a população quais são os principais sinais e sintomas. Devem fazer limpeza e desinfecção dos mercados com hipoclorito, que é a lixívia, para tratamento da água e também para descontaminação dos mercados e locais de trabalho. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, pede às famílias que desdobrem ações comunitárias para se travar a proliferação da cólera. Vamos começar por quem? Vamos começar por Bonifácio de Almeida. Bonifácio de Almeida, como é que estamos? Primeiro vou começar no teu bairro. Como é que está a problemática da cólera? Na verdade, a problemática da cólera no meu bairro está cautelada. Por quê? Porque primeiramente nas escolas já se começou, eu, por exemplo, constatei isso em algumas escolas onde passaram membros das associações dos estudantes, onde estavam a dar algumas dicas de como se prevenir da cólera. E também um gesto que vale aqui agradecer ao governo ou ao Ministério da Saúde, que tem enviado mensagem para os cidadãos de como eles devem se prevenir da cólera. Isso já prova que, na verdade, essas mensagens já estão a deixar os cidadãos mais informados e também estão a lhes ajudar a se acautelar contra a cólera. Mas as pessoas não sabem que antes de comer, antes de ingerir qualquer alimento, deve-se lavar a mão com água e sabão. É preciso uma mensagem do governo provincial para dar cobre a essa situação. Ok, na verdade não é o próprio governo em si que tem que fazer isso, ou seja, nem toda a responsabilidade é do governo. Okay. Mas a questão o problema é que nós que estamos aqui, nós não temos a questão da educação, porque eu acredito que isso faz parte de uma boa educação, saber que antes de comer ou de ingerir qualquer alimento é necessário lavar. Principalmente as nossas mamães zungueiras têm aquele hábito, vão na praça, compram, chega, tem alimento ou certos produtos que eles já não lavam mais e colocam direito na panela. Isso nós já dá para ver, tem a ver com a educação. E nós como aqui, às vezes sentimos que não, às vezes isso é desnecessário, às vezes isso não vale a pena. Por isso é que nós estamos sempre a ignorar isso e depois estamos a ver o que está a acontecer no nosso país quanto a essa questão da cólera. Muito obrigado, Bonifácio de Almeida. Paulo Bartolomeu, ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, pede às famílias que desdobrem ações comunitárias para se travar com a proliferação da cólera. Como é que estamos a nível do teu bairro? Temos casos registrados de cólera ou nem por isso? Felizmente não há, e oxalá que não aconteça isso, porque a gente está preocupado com essa doença. É uma doença muito perigosa e quando ataca alguém leva essa pessoa rápido à morte. Então no meu bairro felizmente está tudo cautelado, e dizer que também todo cuidado é pouco, é necessário a gente prestar atenção às medidas de prevenção e a gente aplicar. Não devemos esperar acontecer alguma coisa de errado para depois a gente se preocupar. Até mesmo além da gente desinfetar a água, lavar os alimentos, há ainda outros intermediários que tentam dificultar a nossa vida, facilitando assim a contaminação da cólera. Por exemplo, recentemente foi descoberto 28 pontos de produção de água mineral falsificada. Então, a gente pensa que estamos a comprar uma água mineral saudável e apropriada para se consumir, mas na verdade é uma água não legal, não apropriada para o consumo humano. Então é necessário ter muito cuidado, principalmente em Viana e em Cacoaco, que é uma zona de maior produção de água mineral. O epicêntrico da doença. E infelizmente não é legalizado. Então é necessário a gente redobrar mesmo, tal como a nossa ministra da Cultura, ministra da Saúde, Silvia Lutucuta já frisou. É necessário desdobrar as nossas medidas. Paulo Bartolomeu, qual é o conselho que deixas às famílias face a esse problema que Angola está a viver da cólera? Qual é a mensagem que deixas às famílias? Ok. Bem, a vida é o bem mais precioso que temos. Exatamente. E aqui o que está em jogo é a nossa vida. Se a gente não se proteger, certamente vamos perder a nossa vida. Então, se queremos ter a nossa vida sã e salva, é necessário que a gente obedeça a essas medidas de prevenção que estão sendo regularmente passadas, tanto nas escolas, em cadeias televisivas, nas rádios. É necessário a gente abraçar essas medidas de prevenção que estão sendo passadas por nós, porque
é para o nosso próprio bem. Muito obrigado, nosso comentarista Paulo Bartolomeu. Agora, vamos para a atualidade internacional que marcou a semana finda. Guerra no leste da República Democrática do Congo. Félix Tshisekedi promete resposta rigorosa contra o M23 apoiado pelo Ruanda. Vamos acompanhar o presidente da República Democrática do Congo, uma tradução em língua portuguesa. Caros compatriotas, neste momento crítico da nossa nação, anuncio-vos com a gravidade que a situação impõe. O leste do nosso país, em particular as províncias do Norte Kivu, do Sul Kivu e do Ituri, enfrenta uma gravidade sem precedente da situação de segurança. As forças de defesa do Ruanda, em apoio ao seu marioneta do M23, perseguem suas atividades terroristas no nosso território, semeando o terror no seio da nossa população. Face a esta situação, permite-me de vos assegurar uma resposta rigorosa e coordenada contra estes terroristas e seus padrinhos está em curso. Guerra no leste da República Democrática do Congo. Félix Tshisekedi promete resposta rigorosa contra o M23 apoiado pelo Ruanda. Paulo Bartolomeu. Guerra na República Democrática do Congo. Quais são as vantagens e as desvantagens desse conflito que está a acontecer no país vizinho? Na verdade, acredito eu que há mais desvantagem, né? Porque com a guerra só se sai a perder. E na política fala-se muito de democracia. E é nessas circunstâncias que a democracia deve se valer a pena. É necessário que ambas as partes, independentemente de quem esteja errado, de quem não esteja errado, é necessário que eles sentem, conversem mutuamente para resolverem esses mesmos conflitos. E também, independentemente de qual país a gente como angolanos se sinta aliado, é necessário que a gente apela à paz, porque essa guerra de certa forma não está a prejudicar quem está a provocar, mas sim os FAS, essas mesmas pessoas que estão na linha da frente a lutar. Não são eles que provocam essa guerra, mas infelizmente são eles que estão a perder, são famílias que estão a perder mesmo. Então é necessário apelar à paz por um acordo mútuo. Paulo Bartolomeu, no ponto de vista da sua observância, o que é que acha que está por detrás desta guerra entre a República Democrática do Congo e Ruanda? Okay. Aliás, já houve reuniões, o presidente da República, João Lourenço, já sentou com os 12 estadistas, mas até o momento a guerra continua. O que é que está por detrás? No teu ponto de vista? Acredito eu ser a riqueza territorial. O Ruanda quer explorar uma área que não lhe pertence. Não lhe pertence, certo? Então o Congo certamente não quer perder também aquele território, porque também tem riqueza e é o seu território, então está defendendo. Então, como ninguém quer perder a riqueza territorial, por isso que há essa guerra aí entre os dois. Bonifácio de Almeida, qual é o teu vaticínio? Qual é o seu ponto de vista relativamente a esta guerra que está a criar dificuldade nas populações, está a criar dificuldade, enfim, qual é o teu ponto de vista relativamente a este conflito entre Ruanda e a RDC? Já não teria o tempo suficiente, e aliás o nosso presidente da República de Angola, João Lourenço, já sentou com os 12 estadistas para mediar esta paz, evitar com que as pessoas passem essa dificuldade, porque diz o ditado que na guerra quem sofre é o capim. Na luta dos elefantes, quem sofre é o capim. Qual é o teu ponto de vista? Bem, conforme já se falou aqui, é mesmo uma guerra. E, na verdade, toda a guerra que há por detrás de uma regra tem sempre um conflito ou algo que está em disputa. Ouvimos aqui o meu companheiro a dizer sobre a questão dos mineiros. Primeiramente, os mineiros que
a região do Ruanda, quero explorar na RDC. Primeiramente, aí eu acho que os dois estadistas precisam